Aleluia. Oh, Pai bom, Rei da glória, soberano, Criador do universo. Aleluia. Nosso Criador. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Oh, aleluia. Ele é digno. Só Ele é digno. Ele é santo. Ele é perfeito. É pelas suas misericórdias que nós não somos consumidos. Oh, Pai bom. Ele é digno de adoração. Ele é digno da sua adoração. Ele é o Rei e Senhor da sua vida. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele entregou o mais precioso primeiro. Por isso nós o amamos. Por isso nós o adoramos. Espírito, és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus. Assunção. Quebrando todo jugo. O amor que lança fora todo medo está neste lugar. Amém, amém. Amém. Obrigado, louvor. Aleluia. Apaga essa luz, por favor. Aqui em cima, Caio. Gente, eu tô com frio. Vocês podem chegar aqui, ó, senta aqui na frente, pra gente. Nós somos brasas, vamos nos aquecer. Vou pedir para quem está aí atrás, vamos sentar aqui na frente hoje. Alô? Boa noite. Boa noite. Gente, venham, por favor, sentar aqui na frente. Vamos encher aqui na frente, todo mundo junto. E os adolas podem ir com o Lucas agora, por favor. Sejam abençoados pela palavra que será ministrada da boca de fogo. Amém? Ô Caio, acende essas luzes amarelas. Tem luz amarela aqui não? Nesse meio? Aí, pronto. Ainda tem gente longe, eu tô sem óculos, eu não tô conseguindo enxergar o rosto de vocês. Eu vou pedir para vocês virem mais para frente. Venham. Eu tô sem óculos, eu não tô vendo o rosto de vocês. Venham. Vem, Carol. Vem, gente. É a Carol, né? Vou ter que botar o óculos agora, hein? Então vem, gente. Que timidez é essa? Vocês são jovens. Traz a sua visitante. É a sua visitante? Ah, não. Então é de casa. Pode parar com isso. Ah, não. Pode parar. Amanda também, hein? Não, gente. Ó, a gente já tá numa situação de a gente tá em família, gente. Nós somos um só. Estamos em família. A gente gosta de ficar junto. A gente gosta de ter intimidade. A gente gosta de estar na comunhão. Por quê? Porque essa é a nossa natureza.
a nossa nova natureza. Deus nos criou para ter comunhão, né? Então, é aquilo que a palavra fala. Se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei, sereis conhecidos como meus discípulos, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está vindo aí de uma leva de ministração nesse sentido. Do amor de Deus, do amor entre os irmãos, né? A gente teve uma ministração sábado passado, cabulosa, sobre o amor filéu. É o amor da, como é que é, Bá? Do sushi. É o Filadélfia, que é a comunhão, como é que você falou? É o amor de Deus. O amor que entregou o mais precioso, seu próprio filho, o único filho, por nós, ele manifesta entre nós, um pelos outros. Então, a comunhão faz parte da nossa natureza, porque essa é a natureza de Deus. Mas não é sobre isso que o Espírito vai ministrar essa noite. Foi um parêntese. Nós vamos falar sobre adoração, glorificar o Senhor. E foi bem mesmo o que foi cantado aqui. Eu não sei se todos puderam perceber, não foi combinado, né? O louvor foi guiado mesmo. E teve um momento que a gente cantou noite e dia e noite, até que Ele venha. O que isso significa, gente? A gente cantou dia e noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. O que é isso? O que a gente acabou de cantar? Pense a respeito um pouco sobre isso. Vou dar um tempinho para nós pensarmos. Dia e noite e dia, sem cessar, até que Ele venha. Vou até pedir ajuda para o louvor. O que é isso? O que a gente acabou de cantar? Estou brincando. É louvando, é adorando ao Senhor. A gente foi resgatado, a gente foi transportado do império das trevas, escravos do pecado, usados por Satanás, filhos da desobediência, filhos de Satanás. O que é filho de Satanás? Da mesma natureza, né? Do mesmo procedimento. Ele nos arrancou disso, dessa escravidão, dessa maldição, dessa vida de perdição, que o final dela é o que? É a condenação eterna, é a separação para sempre de Deus. Ele nos tirou disso, pagando um preço. Nosso lugar, Jesus Cristo. E o que resta a nós agora? Uma gratidão, né? O que nos resta hoje, tendo tão dádiva, né? Uma graça, né? A graça é o favor imerecido, essa graça que nós recebemos de Deus. E o que nos resta agora? Que nós que recebemos essa dádiva, né? Os que receberam o dom da justiça. A justiça é o quê? Antes estávamos numa condição de pecadores distantes de Deus, não merecedores de nada. Mas mesmo assim nós recebemos um presente, o dom da justiça, que é o quê? Fomos justificados. Jesus Cristo levou na cruz tudo o que nos impedia de ter uma comunhão com Deus, de ter um relacionamento com Deus, e também aquilo que impedia da gente desfrutar de uma vida eterna com Deus, sendo um só com Ele. Tudo isso foi conquistado por Jesus Cristo. O dom da justiça. Os que receberam o dom da justiça reinarão em vida. A abundância da graça. A graça é o favor imerecido. Nós recebemos isso. E você imagina o seguinte: você está numa situação que você precisa de algo que, cara, só uma pessoa pode te dar. A sua vida depende daquela pessoa. Imagine. Aquela pessoa é a única do universo
que tem aquela compatibilidade, digamos, de, sei lá, de doar um órgão para você. E ela escolhe dar aquele órgão para você. O que te resta depois disso? Você recebe aquele órgão e você vive, você não morre. Você vive. E aquela pessoa morre. O que te resta depois disso? Gratidão. É o mínimo, né? Gratidão. Sem falar das outras coisas. Caramba, eu estou recebendo uma segunda chance. Vou repensar a minha vida, né? Vou me arrepender de algumas coisas, né? Vou mudar meu procedimento. O que eu posso fazer, né? A gente vai trazendo essas reflexões. Aí, a gente pensando agora, uma pessoa já fez isso por nós. Então, o que nos resta agora? Gratidão. Louvor. Adoração. A gente cantou aqui, coroamos, né? Coroar é você falar, ó, você é o rei da minha vida. A minha vida agora não é mais minha, é sua. O que uma pessoa que entrega a vida para um rei faz? Ele glorifica aquele rei. Ele exalta aquele rei. O que é exaltar? É colocar num altar. É elevar ele na sua vida. É colocar ele no lugar importante da sua vida. Isso é o que nos resta. Correndo o risco de sermos ingratos. Cuidando só das nossas próprias coisas. João 4, 23 e 24. O contexto é Jesus e a samaritana. Ele chega a Samaria e é meio-dia, é um horário de sol alto, ele está com calor e com sede. Ele pede água para aquela samaritana. E a samaritana acha estranho porque ele é judeu e os samaritanos não se conversavam. E ali começa o diálogo, o maior diálogo catalogado na Bíblia de Jesus. Foi com uma mulher samaritana. Né? É igual hoje, sei lá, o judeu muçulmano e o judeu conversar com o muçulmano. Mulher. Que para eles, né, existe ainda uma diferença entre homem e mulher. Graças a Deus, Jesus nos livrou disso. Jesus, ele igualou, né? Ele trouxe a liberdade, ele trouxe a igualdade entre todos. É a mesma coisa hoje. Uma pessoa que naquela época, né, fazia parte de um grupo que menosprezava o outro. E mais ainda a mulher. E é o diálogo maior que existe de Jesus na Bíblia. É registrado. João 4, 23 e 24. Aí o contexto é esse. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher samaritana perguntou para ele lá no versículo 9 a seguinte coisa, né? A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, a samaritana, água para beber? Ali Jesus viu a oportunidade para falar do Pai. Ele estava pedindo água e já aproveitou e enganchou, falando: ó, se você beber da água que eu tenho, da parte do meu Pai, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, você vai se transformar numa fonte de água. Uma fonte de água, o que ela faz? Ela sacia a sede alheia, né? Então, essa água que Jesus tinha, ela é tão poderosa que ela sacia a sede das pessoas e transforma aquela pessoa numa fonte. E assim vai. Essa é a água da vida. Essa é a vida que a gente estava falando, né? Que Jesus conquistou para nós. A vida eterna, a vida com Deus, em comunhão com Deus, não mais separados, não mais pecadores, né? E a palavra louvor, né? Se a gente parar para olhar, analisar a palavra louvor, ela tem um significado mais amplo do que apenas uma música, né? A gente está aqui, um louvor, a gente na igreja chama muito, vamos cantar um louvor ao Senhor, aí associar, é sinônimo de música, não necessariamente. O louvor é uma atitude, né? Louvor é uma forma de vida também. E o louvor é o quê? É um elogio,
é uma glorificação, é uma exaltação, de acordo com o dicionário. É exaltar, colocar no lugar elevado, no lugar alto da sua vida, lugar importante. E eu acho interessante porque a palavra em inglês ela é usada assim de uma forma mais abrangente do que a em português. Aí, em português a gente tem a palavra louvor é uma coisa, a palavra exaltar é outra. No inglês ela é bem abrangente, né? Que é praise. A gente vê às vezes em mídia estrangeira, em inglês, eles falando, porque o Biden praise o fulano de tal. Aí quem olha assim acha que é só igual o português literal, acha, nossa, o cara tá adorando alguém, né? Aí não. O praise é justamente isso. É você exaltar alguma coisa, né? O Biden, praise, muito difícil, né? Mas o Putin. Ou seja, ele elogiou o Putin. Ele exaltou o Putin, né? Sei lá, o fulano de tal, praise o capitalismo. Ou seja, ele elogiou o capitalismo, ele se associou ao capitalismo. Essa palavra é a palavra-chave. Aquilo que você adora, aquilo a qual você rende seu louvor e adoração, é com o que você se associa. Por isso, voltando para o início, o que nos restou depois de tamanha graça, tamanho dom, tamanho presente? O louvor, um estilo de vida de louvor a Deus, para a gente se associar a Ele, para a gente ser grato, para a gente estar conectado com Ele. Eu imagino que uma pessoa que recebe um órgão, né, de outra pessoa, ele vai querer de alguma forma se conectar à família, ele vai querer, entendeu? Fazer parte de alguma coisa relacionada àquela pessoa, conhecer às vezes o local de trabalho onde ele estava, a família, a esposa, os filhos. Ele vai querer ir lá, ele vai querer se associar àquelas pessoas, em gratidão, porque ele teve uma segunda chance. É a mesma coisa, a nossa vida de louvor e adoração ao Senhor. A gente está sendo grato a Ele, a gente está, primeiramente, reconhecendo a grandeza daquilo que Ele fez na nossa vida. O grande milagre, Jesus Cristo, na cruz, nos justificando, nos redimindo de tudo. Da maldição, do pecado, da doença. Isaías 53 fala, né? Nós fomos redimidos. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A maldição estava sobre ele, né? Foi lançado sobre ele toda a maldição. Isaías 53 também fala, e Jesus se agradou, o Deus se agradou em moê-lo na cruz. Ou seja, Deus entregou com alegria o mais precioso que ele tinha. E na nossa vida isso se transforma, digamos, né? Isso torna uma forma de louvor na nossa vida, de glorificar a Deus. Não existem outros motivos para estarmos glorificando a Deus, mas se não houver nenhum motivo natural, há ainda um motivo, o maior, que é espiritual, que é o que Ele fez por nós na cruz, o que Ele fez por nós no mundo espiritual, porque nós somos um espírito eterno. Ele nos livrou da morte eterna, Ele nos livrou de uma vida de escravidão, de uma vida no império das trevas. O império naquela época, o que é a diferença do império e de um reino naquela época? Foi escrito esse texto. O império, ele subjugava as pessoas. O império romano, ele ia lá e conquistava aquele povo e cobrava impostos. O reino não. O reino de Israel, reino unido, né? É o quê? Os súditos, eles proclamam um rei e você vai nos governar. O rei é amado, o rei é querido. Então ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Por quê? Hoje nós, da nossa própria vontade, nosso próprio livre-arbítrio, coroamos Ele como o Senhor, como o Rei da nossa vida. E nós o adoramos, nós o glorificamos, nós louvamos. Basta apenas esse motivo, a gente lembrar desse único motivo. Romanos 7,6.
aqui o que é esse contexto? Na antiga aliança, o povo, igual a gente viu lá na conversa com a samaritana, ela chega e pergunta para Jesus Cristo: vem cá, então onde é que é o lugar correto? Porque o samaritano não se batia com o judeu justamente por causa dessa questão da adoração. Onde é que deve adorar a Deus, Jesus? Ela reconhecendo a autoridade de Jesus como um mestre. O que ele falar, o negócio aqui ficou sério agora. E ela pergunta, onde é que é o lugar certo de adorar? Porque o samaritano adorava no monte, Gerazim, na época, igual Moisés, e os judeus adoravam no templo que estava em Jerusalém. E essa foi a causa de briga entre eles também. E ela pergunta para Jesus, e aí, qual é o lugar certo? Aí Jesus fala, Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a nossa adoração agora, depois de Cristo, ela é espiritual. Enquanto a adoração da antiga aliança, da lei, porque a lei mandava adorar, ela era carnal, ela era no sentido natural das coisas. Hoje é sobrenatural, está acima do que é natural aqui. Por isso que a gente vê muito no Antigo Testamento a manifestação natural de Deus na adoração. Porque saiu a fumaça, porque caiu o fogo do céu, porque eles precisavam disso naquela época, porque eles não tinham a presença de Deus dentro deles, na figura da pessoa do Espírito Santo. Hoje, nós adoramos em espírito, apesar da nossa mente, dos nossos sentimentos, a estarem meio assim, não está querendo, o nosso corpo está cansado, mas nós adoramos, o nosso espírito está pronto, nós o adoramos, porque o nosso espírito, ele já está pronto, somos um espírito, temos a natureza divina, temos a natureza igual a de Jesus Cristo. Por isso nós amamos, por isso nós desejamos a comunhão, por isso nós desejamos adorar o Espírito. A carne e a alma vão militar, mas o Espírito ele prevalece, se nós permitirmos. Por isso que a palavra fala da necessidade, da conduta do adorador. Qual é a conduta? Vamos falar de coisa mais prática. Qual é a conduta do adorador? O domínio da sua carne. Minha carne vai querer deitar, assistir um filme, vai querer relaxar, vai querer ir para algum lugar. Lícito, beleza, tranquilo. Mas existem momentos que o teu espírito vai te chamar. Ele vai ficar aqui dentro, mexendo, te chamando. É a hora que a gente pega a carne, oferece como um sacrifício vivo. Na antiga aliança existia o sacrifício do sacerdote. Por isso nós somos sacerdotes hoje. Todos nós. Porque nós temos sacrifício a oferecer. A nossa carne. Sacrifício vivo. Então, bateu aquele cansaço, não quero ir para o culto, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. A gente sacrifica a nossa carne para fazer aquilo que é a vontade de Deus, que o nosso Espírito está nos levando a fazer. O domínio sobre a mente, essa também, hoje mais do que nunca, é a nossa emoção, é nosso intelecto. Nós somos hoje muito bombardeados por ideias, por doutrinas, por conta da velocidade da informação, como ela corre pela internet, mídia social e tudo mais. E a gente manter o controle disso na nossa mente. Como? Renovando a nossa mente com a palavra de Deus. O que a palavra fala? É a gente estar alimentando a nossa mente com aquela palavra que é a verdade, né? Então isso é controlar, é dominar a nossa mente também. É a gente muitas vezes está ali num telefone, no Instagram, YouTube, seja lá o que for, 2, 3, 4 horas, eu falo por mim. Rapaz, aquele negócio do YouTube, os shorts ou Reels do Instagram, aquele negócio rapaz, é bom, mas é ruim aquele negócio. Na hora que você vê, passaram muito tempo já. Rapaz, o que eu fiz da minha vida hoje? Fiquei o dia todo vendo esses shorts. É engraçado, tem umas coisas interessantes. É um mix de emoção. Passa, engraçado, aí, ai, que triste, aí, nossa, que susto. É um mix de emoções ali, é muito bom aquele trem. Mas isso é uma distração. E a gente precisa dominar a nossa mente, a botar isso para lá. Agora está na hora de eu adorar, glorificar, ler a palavra. Amém? E ações de graça. É a última forma, a última conduta de um adorador. É, apesar de toda a situação, como já foi falado, lembrar, caramba, Jesus Cristo já conquistou tudo. E Paulo, em Colossenses 4:2, se não me engano, ele fala o seguinte, em Salmo 50.
o salmista fala que ele compara a ação de graça a um sacrifício. Por quê? Porque muitas vezes a ação de graça vai exigir de nós uma atitude contra aquilo que nós estamos sentindo, contra aquilo que nós estamos querendo. Né? Contra uma situação, uma circunstância. Pô, eu estou numa situação ruim, aconteceu uma circunstância, tem uma pessoa doente na minha família, ou eu estou doente, ou está faltando dinheiro. Ações de graça vai exigir um sacrifício. É render um sacrifício a Deus. E como isso é possível? Caramba, lembrando de tudo aquilo que ele fez por nós e tudo que ele já prometeu na palavra dele para os filhos, cordeiros com Jesus Cristo, tudo que ele levou já na cruz, aí exercendo fé, aí que vem a gente faz a ação de graça e a Bíblia fala, então a paz que excede todo entendimento, ela vai te envolver, e então você vai estar em condição de exercer fé, né? Fortalecido, para exercer a fé, para aquela circunstância ir embora. Amém? Vou chamar o louvor, por favor. Pode tocar essa mesma música que vocês tocaram agora por último. Beleza? E com essa consciência eu vou convidar nossos irmãos, nossas irmãs, a gente colocar-se de pé e a gente render mais uma adoração a Ele na forma de música. Amém? Papai, que cada um de nós aqui, Senhor, teus filhos, que cada um de nós possa te reconhecer como nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, como soberano sobre as nossas vidas, sobre todas as áreas das nossas vidas, Pai. Que seja um tempo, Deus, em que cada um decida descansar na tua bondade, descansar nos teus braços, se lançar, Pai, te render graças, mas te conhecer intimamente, que a gente possa mergulhar nas tuas profundezas, Pai, que a gente possa se lançar sem medo, cada vez mais fundo na tua presença, Pai, para que o Senhor venha e transforme aquilo que tem que ser transformado dentro de cada um de nós, Pai. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos alcança, o Senhor nos toca, o Senhor nos transforma naquilo que cada um precisa no mais íntimo do seu ser. Obrigada porque você sonda todos os corações, Pai. E obrigada pela sua palavra, que é vida para cada um de nós. Nós te glorificamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amigos. Podem sentar, por favor. Rafa perguntou por que eu estava arrumadinha, porque eu vou aparecer na foto, né? Então tem que estar arrumadinha. Amém, queridos. Já tem algum tempo que o Senhor tem falado comigo para a gente tratar a respeito de uma área das nossas vidas que, querendo ou não, para quem é jovem, ainda é uma área um pouco desafiadora, ainda é uma área em construção. E a área que o Senhor tem falado para a gente conversar sobre é a respeito da nossa área profissional. Não é relacionamento, ufa, né? Graças a Deus. Não é. É a nossa área profissional. Sabe? Às vezes a gente quer falar das coisas espirituais, mas a gente precisa compreender. Tem cronômetro? A gente precisa compreender que, apesar de nós vivermos coisas espirituais, o Senhor se importa com as coisas naturais da nossa vida. Ele se importa com os nossos relacionamentos, Ele se importa com a nossa área profissional, Ele se importa com o nosso chamado, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, o Senhor já tem me incomodado para a gente interceder por cada um. Interceda por mim também, irmão, nessa área da minha vida. Por gentileza, amém, amém. Tamo junto aqui, né, Pedro? Interceda por mim também. Mas assim, o Senhor tem me incomodado mesmo para a gente renovar a nossa mente nessa área. Da gente renovar a nossa mente na palavra. Para a gente não ficar andando no natural em coisas que o mundo, pode parecer até que o mundo prega que é natural, mas não é. Porque o Senhor está envolvido até o último fio de cabelo invisível dele, né? O último fio de cabelo, não sei se Deus tem cabelo, deve ter, né? Mas Ele está envolvido nessa área da nossa vida. Amém?
E eu vou pedir, por gentileza, para meus amigos da mídia passarem um vidinho pra gente. Vidinho não, né? Videozinho. Fala direito, garoto. Um videozinho. Pode até parecer estranho agora, né? Mas a gente vai entender. Pode soltar? Ou eu falo mais? Desconta do meu tempo, o tempo dos vídeos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ah, tá aqui. Não, tá, gente? Igual o Thiago, né, Marli? Thiago bem abençoado, fazendo propaganda. Não era esse, não. Não tô fazendo propaganda, tá, Malu? Calma. Vocês estão descontando do meu tempo, né, gente? Enquanto não sai, eu vou falando então, tá? Porque eu tenho foram salvos pelo... Hello. Hi, nice to meet you. My name's Joe. I'm filming a social experiment. Now, how many times a day do you tell your kid not to talk to strangers? I tell my kid every day. All right. So if I go over to your kid right now, will he or she talk to me or run away? I'm pretty sure she's not going to talk to you, but try. All right. Which one's your kid? I'm going to put it to the test. I'm going to go over there with the puppy. She's right there. She's right over there? And then jean jacket. All right. I'm going to go over there and I'm going to talk to her as a stranger. All right? Hi. Hi, Look at the puppy. puppy. Look at the puppy. Like the puppy? Yeah. Can you guess what her name is? Duncan. Duncan? You were close. Her name's Donuts. I got some more puppies. Want to go see the other puppies? Yeah. All right, let's go. Come on. Right over here. Give me a hand. Huh. My name's Joe. I'm Christina. I'm doing a social experiment on young kids. And how often do you tell your kid not to talk to strangers? Every day. Every day? So if I go over to your kid, will he or she talk to me or run back to you? Probably run back to me. All right, which one's your kid? Do you want me to put it to the test? Oh, sure. He's over there playing. Right over there? So if I go over with the puppy, he'll run back to you before talking to me. Probably, yeah. All right, so you gave me permission to put it to the test? Sure. All right, I'm gonna go do it. Hey, you like puppies? I got a puppy. Guess what the puppy's name is? Donuts. Yeah. You like puppies, right? Want to go see the other puppies? I got a bunch of them. You want to go? All right, let's go. Come on. Hello, my name's Joe. Hi, Joe. I'm doing a social experiment on kids. How often do you tell your kids not to talk to strangers? Isso, né, com mais uma criança, e o menino faz a mesma coisa, né? A mãe falou, é muito tentador com o cachorrinho, mas eu acho que ele vai vir pra mim. Vai, todo feliz da vida. O cara não precisou nem chegar perto dele, ele já chegou. Qual é o nome do cachorrinho? Todo empolgadinho, né? E foi com o cara. A gente aqui que já é adulto, né, já é maduro, muito maduro, a gente sabe muito bem que a instrução que o pai deu para esses meninos, pelo amor de Deus, é para salvar a vida deles. É para resguardar a vida desses meninos. Eles são imaturos e eles ainda não têm o entendimento. Mas vocês viram a primeira mãezinha? Quando o cara perguntou, você já instruiu seu filho a ele não ir com estranhos? Aí o que ela respondeu? Todos os dias. E o pai falou, a mãe falou com o filho todos os dias. E o que o filho fez? Foi com o estranho. Entendeu? E o pai todo dia, filho, não fala com estranho. Apareceu o cachorrinho no braço. Tchau, pai. Tô indo com o estranho. Sabe? Eu ia falar um exemplo que aconteceu comigo, mas o meu tempo está correndo muito. Não, é coisa simples. Quantos aqui sabem, quantos pais falaram para todo mundo aqui? Filho, não põe dedinho na tomada. Quantos? Já ouviram isso? Todo mundo, né? Aí a mamãe falou para mim assim, filha, não põe dedinho na tomada. Aí o que eu fiz? Tá bom, não vou pôr o dedinho, mas e um pedaço de metal, posso colocar? Gente, não pergunta o que passou na minha cabeça, porque isso aí eu não sei. Eu sei que eu falei, mãe, posso ir lá no terraço do prédio? Ela falou, pode, filha, mas cuidado. Aí eu achei um pedaço de metal, o que eu fiz?
Gente, eu enfiei na tomada, tomei um choque que eu nunca mais esqueci, nunca mais enfiei, entendeu? O metal na tomada. Então, o que é isso? Os nossos pais naturais, eles têm instruções para nós para salvar a nossa vida, para nos dar boas instruções, para nos guiar por um bom caminho, para guardar os nossos corações, para nos trazer coisas boas e bênçãos. E a palavra em Mateus 7 fala o seguinte: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, não lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, não lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe, às vezes a gente entende algumas coisas da nossa vida e, pelo curso natural das nossas vidas, a gente acha que essa área da nossa vida é uma área, né, normal, todo mundo, né? A gente sai da escola, vê o que vai fazer. Faculdade, estudar para concurso, virar influencer, jogar futebol, viajar pelo mundo, né? Papai, tem umas amigas minhas que passaram 1 ano viajando, conhecendo a Tailândia, o mundo que os pais deram, glória a Deus. E em Jeremias 29:11 fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa palavra aqui nos mostra, esses versículos nos mostram que Deus é um bom Pai e Ele tem bons planos para nós. E Ele nos dá boas instruções. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele se importa, mas especialmente porque Ele nos fez para algo. Ele nos projetou. Todas as áreas da nossa vida, elas já foram projetadas. Aí a pergunta é: o Senhor tem bons planos para nós e Ele nos dá as instruções. Mas será que a gente tem ouvido? Será que a gente tem desejado ouvir? Quem não consegue ouvir, às vezes, primeiro não escuta porque não pergunta, porque às vezes nem sabia até agora que Deus se importa com essa área da sua vida. E eu vou falar para vocês, eu não estou diminuindo ninguém, porque foi num culto de jovens. Olha isso, um culto de jovens que eu nem queria vir, vim amarrada pelo Espírito Santo, cheguei no meio da palavra que eu entendi. Era um rapaz que eu nem lembro o nome dele, depois os universitários vão me ajudar. Ele era um professor do Rema e ele estava falando exatamente sobre isso. E na hora que eu cheguei aqui, ele virou e falou assim: se o Senhor está falando para você que é para você estudar para fazer medicina, estude e faça medicina. Aí eu falei: é o quê, rapaz? O que esse homem está falando? Aí eu comecei a ouvir e foi a partir daí que eu fui entendendo que Deus tinha um propósito na minha vida profissional também. Sabe, a gente precisa, e glória a Deus que hoje eu posso ser usada pelo Senhor para nos fortalecer nessa área, porque eu fui muito abençoada em um culto de jovens nessa área da minha vida. E eu quero que cada um de nós seja também. Então, às vezes, a gente não ouve, porque primeiro a gente nem sabe que Deus se importa, não sabia que Deus se importava. Outra, porque às vezes a gente está tão ansioso no natural, porque é tanta circunstância, tanta coisa que a gente nem para ouvir. A hora fala: amém, Pai, abençoa meu dia, tchau. Só eu faço isso. Outra coisa, às vezes a gente não ouve porque muitos querem ser autossuficientes. Querem projetar uma imagem, querem se mostrar para os pais, ou para si mesmo, ou para os amigos, falar: nossa, eu sou muito bom, olha o que eu consegui na minha vida. Sou uma bênção, sou um sucesso. Então, muitas vezes, a gente não para escutar por algo. Existem muitos outros. Eu estou relatando aqui o que o Senhor me trouxe. O Senhor é quem sabe o som dos corações. Por que a gente, às vezes, não consegue ouvir? Ou não quer ouvir? Sabia que tem gente com medo de ouvir as direções do Senhor para essa área? Tem gente que tem medo de ouvir. Tem gente que tem medo de perguntar. Mas o medo não provém de Deus. Se o nosso coração tem medo de perguntar, achando que Deus tem coisas ruins, a gente está acreditando em um Deus errado. Ou a gente está olhando para as coisas erradas. A gente não precisa ter medo de confiar no Senhor essa área da nossa vida. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito desses fatores, né? Eu queria trazer coisas da palavra que
quebram esses motivos, qualquer que seja, para a gente não querer ou não conseguir ouvir. Tem pessoas que falam, não, eu não consigo ouvir, não está chegando direção. Mas assim, se você precisa tomar uma direção na sua vida, não tenha dúvida que o Senhor vai falar. O Senhor, ele não faz acepção de filhos. Se ele guia um, ele guia todos. Ele guia todos. Os bons planos dele são para todos. Amém? A respeito da autossuficiência, tem uma música que eu acho que alguns conhecem, um louvor, né? Que ele fala bem assim: sei que depender... Vamos descobrir qual é. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E esses dias eu estava pensando... Vocês conhecem esse louvor? Toca na rádio, né, gente? Às vezes, essas rádios cristãs. Porque aqui... A gente sabe. Eu fiquei pensando nesse louvor esses dias, e eu falei, gente, é muito abuso da minha parte chegar para Deus e falar, confiar em você, nessa área da minha vida, é viver perigosamente. É ou não é, gente? Não é um abuso? Gente, quem é onisciente, onipresente, onipotente, o maior amor que existe é Ele. Eu não consigo enxergar um palmo na minha frente, e eu estou querendo ter mais razão, estar mais certa do que Deus, que me criou com um propósito e consegue enxergar muito além do que eu vejo. Sabe? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de soltar. Tipo, eu quero fazer isso, meu tesouro. Ei, queridos, sabe? A gente precisa avançar nessa área. Escolher, parar de olhar um palmo na nossa frente e enxergar além, nos olhos dele. Ele tem bons planos. Enquanto você está aqui, mas está tão ruim passar essa fase. Beleza, mas o Senhor está vendo lá na frente o quanto isso vai se transformar em bênção muito maior. Acabou meu tempo. Não só para você, como para outros. Amém? Então, aqui eu quero dar alguns exemplos na Bíblia que mexeram muito comigo, né? Coisas simples. Perguntinha, quiz. Deus mandou Moisés abrir o mar? Sim ou não? Hein, gente? Deus mandou Moisés abrir o mar? Não? Gente, essa equipe hoje é um sucesso. Equipe maravilhosa, só tem gente poderosa aqui. Seguinte, Deus nunca falou para Moisés, hora nenhuma falou, Moisés, meu filho, vai e abra o mar vermelho para o meu povo passar. Ele nunca falou isso. As palavras dele, na versão NVI, foram o seguinte: e tu, levanta a tua vara sobre as águas, e, no meio do mar, se abrirá um caminho à sua frente. Se abrir... Ele não falou, filho, levanta o teu cajado e vai e abre. Ele teve que ter obediência para levantar. Mas quem fez, querido? Duvido. Nenhum homem tem as manhas de chegar, levantar um cajado e abrir um mar. Quem abriu? Deus. Josué, seguindo no rumo de Moisés. Deus mandou Josué abrir o rio. Vocês sabem, né, que Josué, né, na passagem com o povo, rolou de novo a abertura do rio. Deus mandou Josué abrir o rio? Não, não mandou. Aconteceu a mesma coisa. As pessoas que estavam carregando a arca, na hora que elas colocaram o pé, o que elas fizeram? Obedeceram. Porque a direção do Senhor foi, mande as pessoas que estão carregando a arca colocarem o pé no rio. Queridos, eles botaram o pé no rio, o rio parou. E eles passaram com o pé em terra seca, segundo a palavra. Todos esses homens comissionados por Deus tiveram que obedecer. Quem fez, quem abriu, quem moveu e quem guiou foi Deus. É isso que o nosso Deus faz. Vou andar porque meu tempo está acabando. Está acabando, né, Júlia? Está acabando do tipo já acabou. Essa é boa. Ele mandou Noé construir a arca sem nenhuma instrução. Ele falou, Noé, vou mandar um dilúvio, vou matar todo mundo, menos você, sua família e os bichinhos. Faz uma arca aí, beleza? Foi assim?
Olha o que ele falou em Gênesis 6, 14 e 15. Faça um navio de tábuas de cipreste, tapando bem as frestas com piche, por dentro e por fora. Faça diversas divisões no navio. Estas são as medidas do barco que você vai construir. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura. Ele deu as medidas, ele deu a forma todinha, ele deu tudo. Ele deu tudo. Todas as direções que Moisés precisava para construir, para realizar o que Deus estava mandando ele realizar, Deus deu. Continuando. Seguinte, como meu tempo já acabou, vou encurtar aqui. Sabe, o que a gente precisa compreender é que o Deus que a gente adora aqui, ele é um Deus que está diariamente conosco, fazendo tudo o que é preciso. Tudo o que é preciso. Às vezes a gente está precisando estudar para uma prova, se preparando, concurso, vestibular, qualquer coisa, e a gente está ali naquela dificuldade, cansado, ou no desgaste do dia a dia, porque estagia, trabalha, vem para a igreja e depois vai, faz outra coisa, faz faculdade, faz de um tudo, e fica exausto e não rende, e parece que as coisas não andam. E às vezes a gente fica parado nisso. E vem para a igreja, mal cansadão, e esquece que Deus está conosco em todos esses momentos. E Ele não quer que filhos dele passem aperto, e muito menos que fiquem perdidos por aí. Não é a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aqui fala o seguinte, que a nossa prosperidade não depende apenas das oportunidades naturais, mas de se sujeitar às palavras e direções dele. É igual no vídeo, é se sujeitar, é escolher. Ah, mas não estou ouvindo. A gente vai se envolver com o Senhor até ouvir e obedecer. Ah, fui chamado para ser missionário. Amém. Como vai ser? Quem vai te manter? É para você ir com algum trabalho? É para você ir por alguma igreja, algum ministério? Como que é? Ah, eu fui chamado para ser concursado. A Dominique, esposa do Tiago, ela falou, Natália, Deus me chamou para ser uma abençoadora. Ele me chamou para trabalhar num concurso público, mas para eu abençoar a igreja, abençoar a obra. Queridos, isso é ser usado pelo Senhor. Entende? Aí tem gente que faz isso. O Senhor dá uma direção, fala, Dominique, vai estudar para concurso. Ela, tá bom, Deus, valeu. Vou estudar aqui para esse concurso aqui. Não é assim, não. A direção do Senhor para cada um não é construir uma arca. Tá bom, Senhor. Não, a direção veio completa. Josué, você vai guiar o povo. Moisés, você vai guiar o povo. Beleza, Deus, como vai ser? A instrução é completa. E, às vezes, a tendência de autossuficiência dos jovens faz a gente fazer isso. Filho, estuda para tal coisa. Amém, pai, valeu. Não, é no local de obediência, em tudo. Tudo na nossa vida é para honra e glória dele. Você acha que Deus não quer ser glorificado nessa área da sua vida? Porque a bênção na sua vida não vai parar na sua, vai alcançar outros. Entende? Seja concursado, seja missionário, seja médico, seja influencer, seja qualquer coisa. É assim. A bênção não é para parar em nós. E aqui fala, em Lucas 5, já foi falado por esses dias a respeito da pesca de Pedro. Pedro passou a noite inteira pescando, querido, não pegou um peixe. Aí de manhã Jesus falou, vamos lá, gente, entra no barco, vamos pescar. E ele falou, Jesus, eu pesquei a noite inteira, não peguei nenhum peixe, mas debaixo da tua palavra eu vou. O que ele fez? Obedeceu. E o que aconteceu na hora que aquele homem obedeceu? Ele pescou tanto peixe, que as redes começaram no mesmo lugar que ele estava, tá bom? Ele tinha acabado de sair desse mesmo lugar. Voltou, só que Deus mandou ele ir para águas mais profundas. E quando ele veio, as redes começaram a se rasgar, que ele teve que chamar os outros pescadores. Ei, vem aqui, galera, peixe! Para ele, para todo mundo, porque é isso que Deus quer fazer por meio dessa área da nossa vida. É prosperidade, é bênção, e não é só sou rico. É para abençoar, é para chamar, sabe?
A gente tem que ter essa consciência como filho de Deus. Assim como nós fomos alcançados um dia, Deus vai alcançar tantos por meio da nossa vida. Tantos. E boa parte da nossa vida inclui o quê? O nosso trabalho, a nossa profissão. Certo? Gênesis 13 fala um pouquinho a respeito de Abrão e Ló. Eles estavam saindo do Egito. Vocês lembram dessa história? E aí eles começaram a brigar. Eles eram parentes e eles começaram a brigar. E aí eles decidiram se separar. E Abrão falou o seguinte: Ló, escolhe aí para onde você quer. Ló olhou, ele falou assim: escolhe que onde você for eu vou para o outro lado. Ló olhou, falou: aqui é muito maravilhoso, boa terra, tem água. Massa esse lugar aqui. Eu vou aqui, beleza? Tipo, rodou. Vou aqui para a área, local abençoado. E Abrão, debaixo da palavra de Deus, foi para o lado oposto e foi tão próspero, tão abençoado, infinitamente mais do que Ló. Ló foi guiado pelo olho e Abrão foi guiado por uma palavra de Deus e desfrutou de bênçãos sem limites. Hoje nós somos descendência de Abraão. Então, gente, olha, o que eu queria nesses poucos minutos é que a gente refletisse mesmo a respeito do cuidado e do zelo de Deus em todas as áreas da nossa vida. Se a gente tem se sentido fracassado, derrotado, cansado, perdido nessa área, é hora da gente colocar isso diante do Senhor e desfrutar de uma nova fase nessa área da nossa vida. De bênção, de abundância, sabe? De direções chegando, direções claras, não mais perdidos, não mais confusos, não mais andando no natural, querendo ser igual ao outro. Porque o outro lá tem não sei quantos milhões de seguidores, quero fazer isso. Será que foi isso que Deus chamou a gente para ser? E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Eu chamei alguns irmãos para darem um breve testemunho. Lembrando, a gente não é guiado por testemunho, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ouvir como Deus é maravilhoso nessa área da nossa vida. E Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele faz na vida de um, Ele faz na vida de todos. E Deus está muito mais ligado nessa área da nossa vida do que a gente pode pensar. Muito mais. Porque Ele é o nosso Deus, Pai abençoador, maravilhoso. Pode soltar? Espera aí só um pouquinho, tá? Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente solta. Então, o que acontece? Se a gente está precisando de um renovo, se a gente está precisando se ver, se você já sabe aonde é para você ir, queridos, peça para o Senhor, me dá as ferramentas. A gente vai ver testemunhos mostrando que Deus se importa, mostrando que Deus abre as portas, mostrando que Deus dá a provisão. O mesmo Deus que dá a direção, Ele dá a provisão. Ele nunca vai falar: filho, eu quero que você entre lá, e não me dá provisão para eu entrar lá, não me dá condições. A gente vai ver tudo isso. Quando a gente quer desistir de algo e que o Senhor fala: não, não. Ou quando a gente quer ir por outro caminho, o Senhor fala: não, eu te quero aqui. Eu sei o que é melhor. Tem tudo isso, gente. Está repleto de testemunhos bacanas nesses vídeos. São poucos. Mas para a gente... E no final, a gente vai orar um pouquinho. Né? A gente não vai mandar ninguém para casa sem orar por isso. Se você já está estabelecido, agradeça ao Senhor e fala: Pai, eu quero ser uma bênção nesse lugar que eu estou, nessa área da minha vida. Muito obrigada. E se o Senhor quiser mais de mim, me fala. Mas quem ainda não, queridos, vai ser um momento de cada um. Não vou chamar, quer dizer, só se Deus mandar. Mas, em princípio, cada um ore no seu canto. Mas eu creio, assim como a mulher no fluxo de sangue, que fé ativada e saiu virtude de Deus, esse dia, quem deseja, vai chegar a instrução, vai chegar a direção, vão ser abertas portas, tudo vai acontecer se a gente crer e confiar. Amém? Quer ir falando, Cacá, enquanto isso? Ah, não, peraí, já deu ok, rapidão. Não? Beleza. Vem então, Cacá. Prius. Ah, tá aqui, eu acho, peraí. Paz do Senhor, gente. Amém? Boa noite. Deus é tão lindo que
tudo que a Nath falou aqui, o Senhor já tinha confirmado no meu coração. E esses dias, eu estava perguntando para Jesus, eu perguntei algumas coisas para ele, tipo, Jesus, o Senhor se importa com isso? O Senhor se importa com aquilo? E tão interessante que a Nath falou com muita propriedade aqui, o Senhor se importa. Mas só que Jesus respondeu isso para mim com a palavra, que a melhor forma, a forma mais segura que Deus usa para falar conosco é através da palavra. E eu estava fazendo o meu devocional, inclusive até eu indico, aqui na livraria da igreja, tem um devocional do Kenneth Hagin, que é Sementes de Fé. Gente, é maravilhoso. Comprem, vocês vão amar, super baratinho. Eu comprei, já comprei 2 para dar de presente, porque eu quero que todo mundo tenha esse alimento diário todos os dias. Deixa eu ler aqui para vocês, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que diz assim: E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Esse era Jesus, estava dormindo. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Os discípulos perguntaram para Jesus. A dúvida que eu e você tem, os discípulos também tiveram. Mestre, não te importas? Não te importas que nós pereçamos? E olha o que Jesus respondeu. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha o que Jesus disse. Eu me importo que você pereça. Eu me importo com as suas dúvidas e com os seus medos. E é por isso que eu já te dei autoridade para que você repreenda a tempestade. E o que Jesus está dizendo para nós hoje? Eu me importo com a sua dúvida. Se tem alguma tempestade na sua vida, não importa se é na vida profissional ou em outra área, eu me importo. Mas a minha autoridade, no meu nome, você pode repreender. Isso é lindo, né? A Nath pediu para eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, da minha vida profissional. Não que ela está totalmente resolvida, porque eu continuo sendo totalmente dependente do Senhor, totalmente dependente da graça dele. Eu terminei o ensino médio, eu tinha 17 anos, e eu demorei 5 anos para começar a faculdade. Por quê? Porque eu estava perdida. Eu não tinha ninguém para me orientar, eu não conhecia ainda a palavra, eu não era convertida, e eu falei, vou terminar o ensino médio e vou descansar. Esse descanso durou 5 anos, até que um dia eu estava no meu trabalho e passou uma pessoa entregando um panfleto de faculdade. E aí eu olhei aquele panfleto, gente, veio algo assim dentro de mim e eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade. Nisso, já era 2010, mais ou menos, e eu já tinha me convertido. E aí eu liguei para o meu cunhado, porque ele é casado com a minha irmã, e ele é um homem, assim, muito abençoado. Ele é, assim, meu conselheiro, sabe? Um dos meus conselheiros aqui na terra. E eu já falo isso para vocês que são jovens. Tenham conselheiros, tenham homens e mulheres de Deus que vocês possam falar, conversar. Nesse mundo hoje, que é tudo mensagem, que é tudo tão superficial, não deixe de pedir um gabinete, senta com o líder, sabe? Conversa com alguém da sua confiança, porque a Bíblia fala para a gente se aconselhar com homens e mulheres de Deus. E aí eu conversei com ele, ele me orientou e eu decidi fazer uma faculdade. E aí eu comecei a faculdade de Sistemas de Informação. Isso, quando passou o segundo semestre, já tinha 1 ano que eu estava estudando, e aí aquela dificuldade, sabe, de acordar cedo, ir para a faculdade, e chegar tarde em casa e acordar cedo de novo, e tudo muito difícil, eu achava tudo muito difícil. E eu falei assim para Deus, Senhor, não dá, essa faculdade não é para mim, isso não é para mim, eu vou desistir. Não dá. E aí, a minha irmã me chamou para ir num culto. E um irmão, gente, ele foi usado com palavra de sabedoria para falar comigo. Deus usou aquele irmão para falar comigo.
E a Deus, ele fala com o nosso espírito, porque nós somos um espírito recriado, o Espírito Santo habita em nós e ele testifica. Mas ele usa os profetas dele para confirmar aquilo que ele já está falando conosco. E eu tinha falado com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou desistir. E ele usou aquele irmão com a palavra de sabedoria, um irmão que nunca me viu, que não sabia da minha história. Ele disse para mim, o Senhor está dizendo para você não parar a sua faculdade, porque quando você terminar, Ele vai te dar um emprego na sua área. Gente, eu agarrei aquela palavra, eu fiquei amarrada naquela promessa, que toda vez que vinha uma dificuldade eu me lembrava disso. Isso já foi em 2011. 6 anos se passaram. 6 anos para eu me formar, porque a faculdade fechou, tive que procurar outra. E aí, nesses 6 anos fazendo faculdade, eu tentava fazer estágio, mas eu não conseguia. Eu fazia entrevista. Quando aparecia uma outra oportunidade, eu recusava por conta do valor, porque um estágio paga pouco e eu trabalhava numa loja e eu precisava da comissão para pagar a minha faculdade. Então não dava certo, eu não conseguia trabalhar na área. Quando eu me formei em 2016, uma amiga minha me ligou e falou assim, que abriu um concurso temporário, né, desses concursos temporários, 8 anos, para minha área. E aí eu falei, tá bom, eu vou me inscrever. Eu me inscrevi no último dia que podia, e aí eu comecei a estudar. Isso foi em outubro de 2016, mais ou menos. E a prova foi em fevereiro de 2017. Fevereiro de 2017. E aí, quando eu fiz a prova, eu saí da prova, eu fiquei dentro do carro no estacionamento, assim, super triste, porque eu comecei a conferir umas respostas e eu vi, nossa, eu errei isso. Tão simples, eu errei isso. Aquelas coisas, assim. E aí eu decidi que eu nem ia olhar o gabarito. E aí, quando saiu o resultado, uma amiga minha me ligou, eram 4 vagas para TI. E aí, uma amiga minha me ligou e falou assim, você já viu o resultado? Você está em 4º lugar. Aí eu falei, meu Deus, aí eu fui olhar o resultado, só que ainda tinha mais uma etapa, que era a entrega de títulos. Ou seja, quem tinha experiência na área, quem tinha pós-graduação, ia ganhar mais pontos. E aí, eu não conhecia ainda o verbo da vida e nem a palavra como a gente conhece aqui. Mas eu já era cristã, eu tinha, assim, o Espírito Santo dentro de mim. E eu comecei a orar, gente, eu comecei a orar. Senhor, obrigada pela essa 4ª vaga. Essa 4ª vaga me pertence. Foi o Senhor que me deu, o Senhor falou e o Senhor está cumprindo. E eu orava com muita fé. Só que quando saiu o resultado da entrega dos títulos, que eu não entreguei nenhum título, eu tinha acabado de me formar e nem tinha experiência, eu fui para o 6º lugar. E eram só 4 vagas. E aí, gente, eu fiquei tão triste, que eu me lembro que eu subi para um local lá do meu trabalho, assim, no térreo. No térreo não, como que fala lá em cima? Lá em cima, no andar assim que dava para ver o céu. Aí, na laje, era essa palavra que eu queria. Aí, eu falei assim pro Senhor, gente, com aquele choro engasgado aqui na garganta. Senhor, me ajuda a glorificar o teu nome. Me ajuda a dar glória ao Senhor, ainda que eu não esteja vendo, Pai, o meu futuro, ainda que não esteja do jeito que eu gostaria, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu planejei. Me ajuda a glorificar o seu nome. Irmãos, porque é muito fácil eu vir aqui e glorificar a Deus e adorar a Deus quando tá tudo do meu jeito, tá tudo, eu tô vendo, nossa, como que eu vou ter fé porque eu já tô vendo aqui? E quando as coisas não saem do jeito que eu planejei, será que eu brigo com Deus? Será que eu fico triste? Ou será que eu consigo dar glória a Deus e falar, ainda que eu não esteja vendo, eu confio, porque eu não sou guiada pelo que eu vejo, eu sou guiada pelo que eu creio. Aí, o que aconteceu? O pessoal foi chamado, né, para assumir o cargo e eles tinham uma semana para me chamar. Eu estava em 6º, eu estava na 6ª vaga, então eu era a 2ª reserva. Eles tinham uma semana para me chamar. E eu ligava lá e perguntava, alguém desistiu? Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu.
A sexta-feira era o último dia que eles podiam me chamar. E na quinta-feira eu liguei lá e eu falei, eu queria saber se alguém desistiu desse concurso, se vai ter alguma vaga. E aí ele falou, não. Você é de qual área? Eu falei, eu sou de TI. Você é a Karine? Eu falei, sim, sou eu. Olha, vai ter uma novidade para você, mas eu não posso te falar ainda. Amanhã a gente te liga. Nossa, gente, pensa na angústia. E aí, quando foi 9 horas da manhã, o responsável pelo concurso me ligou e falou assim, Karine, você tem interesse em assumir o concurso, tal, 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 tal? E eu, é o sonho da minha vida, eu quero. Aí ele, então, compareça em tal lugar na segunda-feira, 6 horas da manhã. E eu falei assim, o senhor vai publicar isso no site? Ele, a minha palavra vale mais do que qualquer publicação. Meu, eita! E aí, eu fui, cheguei lá nesse lugar na segunda-feira de manhã, mas eu queria saber o que aconteceu, por que me chamaram. 2 pessoas precisaram sair. Então, eles chamaram o primeiro reserva e o segundo reserva. Para qual vaga que eu fui? Quarta vaga. A quarta vaga que eu fiquei orando o tempo todo. A quarta vaga é minha, a quarta vaga é minha. E deu certo, irmãos. E eu estou lá há 5 anos, né? São 8 anos esse concurso. E durante esses 5 anos, eu servi em um lugar que eu amava. Era muito bom, era muito tranquilo. Mas o ano passado, o Senhor falou que ia me tirar de lá e que me levaria para outro lugar. Que Ele ia me tirar da zona de conforto. E contando esse testemunho para vocês, eu consigo descansar o meu coração. Às vezes a minha alma ela fica agitada, mas o meu espírito está em paz, porque eu estou em um lugar que agora é mais difícil. São novos desafios. Mas o Senhor, aquele que me chamou, aquele que me colocou, Ele está comigo nas coisas ordinárias. Nós somos totalmente dependentes do Senhor em tudo. Como a gente leu aqui, o Senhor se importa. Ele se importa quando a gente está com medo, quando a gente tem dúvidas. Ele se importa onde a gente quer morar, onde a gente quer trabalhar, com quem a gente quer casar, porque Ele é o nosso amigo. E o propósito final da nossa vida não é ter um casamento maravilhoso, um emprego dos sonhos e viajar ao mundo. O propósito da nossa vida é glorificar o Senhor e se relacionar com Ele, onde quer que nós estejamos. Não importa se eu ainda não fui nomeada, não importa se eu ainda nem sei qual concurso que eu quero fazer ou qual faculdade que eu quero fazer. O que importa é, eu estou representando Deus aqui na terra, eu estou glorificando o nome do Senhor, eu estou sendo uma bênção lá na minha faculdade, eu estou sendo uma bênção no colégio, eu estou sendo uma bênção no meu trabalho, eu oro pelo meu chefe, ou eu chego em casa e fico amaldiçoando a vida dele. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. E eu quero só ler aqui só mais um texto bíblico para finalizar, que está em 1 Crônicas, capítulo... Deixa eu ver qual que é o capítulo. Capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. E tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que tivesses poder tão voluntariamente para dar coisas semelhantes ao Senhor? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. O salmista, aqui eu falei o salmista porque é Davi que escreveu isso aqui, ele estava dizendo, quem sou eu? Tudo que eu dou para o Senhor, é o Senhor que me dá. Se eu oferto, foi porque o Senhor me deu. Se eu vivo, foi porque o Senhor me deu vida. Se eu tenho trabalho, foi porque o Senhor abriu as portas. Tudo é por Ele, para a glória dEle. Amém? Olá, família ANS. Quero compartilhar com vocês algo que Deus fez na minha vida, porque a palavra fala que com a mesma consolação que nós somos consolados, vamos consolar outros. Certo dia eu estava com desejo no meu coração de fazer o concurso público e fiz o para militar e
Quando eu passei na prova escrita, eu fiquei reprovado no exame médico. Fui no primeiro concurso, minha mãe me levou, era adolescente ainda, e o médico disse para mim que eu nunca poderia ser militar na minha vida. Fiz o segundo, aconteceu a mesma coisa e fui com essa palavra, mas entendendo que eu tinha acabado de encontrar a Cristo, que Deus era comigo. Minha família não era convertida ainda, sofri uma pressão muito grande. Todos falavam para eu parar de ir à igreja, parar de ouvir a palavra, mas eu sabia que estava dentro do meu coração. Eu sabia que Deus era comigo, que Deus se importava com todas as áreas da minha vida. E só falava para ele, não discutia, eu falava, meu Deus é grande. E aí a prova que eu queria de começo era de soldado da Marinha. E eu, na fé, eu fui fazer no mesmo ano uma prova que era mais difícil, que era de sargento da aeronáutica. Fiz a prova em silêncio, não falei para ninguém na minha família. Passei em todas as fases da prova. Cheguei em casa já com canhotos para mim viajar para São Paulo. E a minha mãe estava lavando louça. E eu falei, mãe, me ajuda a arrumar a mala. Ó, que tá o canhoto que eu passei naquela prova, que eu falei que meu Deus era grande. E saí na sala. Quando eu voltei da sala, minha mãe estava chorando, de molhar o corpo todo, falou para mim só a seguinte frase que eu lembro até hoje, mais de 20 anos que aconteceu. Garoto, você falava pra gente que seu Deus é grande e eu vou servir o seu Deus. E hoje minha mãe está com Cristo Jesus, servindo, se batizou. E saiba disso, que Deus se importa. Não tem uma área mais importante da sua vida do que outra. Se Deus já resolveu o seu maior problema, que era o pecado, quanto mais os outros. Seja abençoado na prática dessa palavra. Olá, pessoal. Gostaria de compartilhar algo com vocês. Em 2019, o Senhor me deu a direção de estar fazendo faculdade de fonoaudiologia. A princípio eu achei estranho, mas resolvi obedecer a direção do Senhor nessa área da minha vida. E no final de 2019, eu prestei o vestibular e ganhei uma bolsa de quase 65%. Mas de alguma forma eu já sabia que eu ia receber uma bolsa de 100%. Não sei como, mas eu sabia que eu não ia pagar nada para essa faculdade. E aí eu já tinha 1 ano e 3 meses que eu tinha saído do meu emprego anterior. E a minha chefe, ela me liga perguntando se eu não gostaria de ir até o consultório para poder conversar com ela. Eu fui, aí ela perguntou se eu não queria voltar a trabalhar lá. E eu falei pra ela que eu já tinha feito um vestibular, que eu tinha passado para o curso de fonoaudiologia, que seria pela manhã, que não tinha disponibilidade de fazer o dia todo, de trabalhar o dia todo, no caso. E ela falou, não tem problema, você trabalha pra mim de 2 às 6, não tem problema, você fazer a faculdade de manhã e eu vou te ajudar. Eu vou pagar o restante da sua faculdade, que eu tinha falado pra ela que eu tinha recebido uma bolsa de quase 65%. Aí ela falou, não, a empresa vai pagar pra você o restante da sua faculdade. Foi aí que veio a bolsa de 5%. Então, com isso eu quero falar pra você que o mesmo Deus que nos dá a direção é o mesmo Deus que dá os recursos e dá as ferramentas que nós precisamos para poder cumprir aquilo que Ele pediu pra gente fazer. Se por acaso o Senhor falou algo com você e você acha impossível, ou algo que você acha estranho, você fala, Senhor, mas eu... creia, confie nele, que é Ele que está te direcionando para isso. Confie que é Ele que vai te dar os recursos necessários para que você possa cumprir a direção dele para sua vida. Olá! Bom, quando precisei decidir qual curso realizar, eu estava em dúvida entre 2 cursos. E aí, eu, naquele momento, entendi que era necessário me consagrar mais, lendo mais a Bíblia, orando mais, justamente para que eu pudesse estar sensível à voz do Espírito Santo, tendo contato à sabedoria divina e assim ser guiada pelo Espírito. E aí, Deus compartilhou comigo que o direito seria o meio pelo qual eu poderia estar realizando esse propósito, que é trabalhar com famílias. E eu entendi que a partir do momento que eu priorizei a vontade de Deus, deixando de lado naquele momento a minha vontade, eu desfrutei de uma sabedoria extraordinária, eu desfrutei de uma graça sobrenatural, que tem me protegido até aqui e vai continuar me acompanhando para aquilo que Deus tem continuado a compartilhar em meu coração. É isso. Só gente linda. Amém, queridos. Depois disso, o que nos resta
é querer desfrutar dessa mesma unção, desse mesmo cuidado. Amém? Se puder subir. O Tiago, ele esqueceu de falar, o irmão ficou nervoso com o vídeo, mas ele foi curado. Ele não conseguiu passar na primeira prova por causa de uma surdez e ele foi curado. Curado de uma surdez e entrou no lugar que era dele. Não importa o quão difícil, o quão impossível. A gente serve um Deus maravilhoso e sobrenatural. Amém? Vamos orar? Obrigada, Pai. Pai, obrigada porque você cuida. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu, Pai. Você cuida de nós com a sua palavra, Pai. Você cuida de nós, Senhor. Você vê cada um, Pai. Você vê cada um, você conhece os sonhos e os corações. Pai, você sabe dificuldades, sonhos, frustrações, inseguranças, Pai. Senhor, obrigada, Pai, porque a gente não precisa ficar se lamentando sozinho, Pai. Ei, Deus, obrigada, porque a gente pode se regozijar no Senhor, Pai. A gente pode se regozijar, porque nós temos você, o nosso grande Pai, o nosso El Shaddai, o nosso Deus mais do que suficiente. Pai, você não é só um Pai que dá bênçãos, não. Pai, você se importa. Você se importa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu intercedo agora pelos meus irmãos, por mim também, Pai. Eu coloco cada um aqui na Tua presença, Pai. Cada um, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós possa colocar diante do Senhor todas as ansiedades, os desejos, Pai, nessa área da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós nos consagramos a Ti. Nós nos consagramos a Ti, Pai, como bem foi falado pela Bá. Senhor, nós consagramos essa área da nossa vida ao Senhor, Pai. Porque nós queremos sim obedecer. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro olhos abertos para cada um. Olhos abertos para que cada um aqui, Pai, possa enxergar, ouvir o que o Senhor tem para falar nessa área, Pai. O Senhor não é um Deus mudo. O Senhor não é um Deus mudo. Pai, a sua mão não está recolhida, a sua mão está estendida. Obrigada porque o Senhor nos abraça nesse momento. O Senhor nos abraça e diz: filho, descanse. Não é o seu ficar acordado de madrugada que vai resolver os problemas. Não é ficar meditando no problema que vai resolvê-lo. Não é. Eu preciso que você venha até mim, que você me conheça verdadeiramente. Como o próprio Jó disse, eu agora conheço você, não de ouvir falar, mas de andar. Ei, a palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. É tempo de glorificar o Senhor com as nossas vidas profissionais. Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor nos escuta, o Senhor escuta as nossas orações nesse momento. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda confusão em mentes aqui, Pai. Toda voz que não é a voz do Senhor se calando aqui nesse lugar agora. Em nome de Jesus. Porque os filhos do Senhor não vão ser confundidos. Ninguém aqui mais vai se sentir abandonado, esquecido e preterido pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós calamos toda voz contrária à voz do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu declaro direções específicas chegando, Pai. Confirmações. Confirmações. Em nome de Jesus, confirmações, Pai. Ei, querido, não queira entender o Senhor com a sua mente. Não queira entender o Senhor com a sua mente. É por dentro, é no espírito, é aprendendo a se lançar, é aprendendo a confiar, é não confiar na nossa própria força, é não querer pegar e fazer de uma vez. Ei, se ajoelhe,
Se consagre na presença do Deus Todo-Poderoso, que nos fez sim com um propósito. É hora da gente parar de preterir o Senhor, buscando coisas naturais. O Senhor tem desejado avançar nessa área na nossa vida, sim. Existem pessoas aqui que o Senhor já deu direções e a pessoa está estagnada. A pessoa sabe que precisa avançar nessa área, estudar, e está estagnada. A pessoa acomodou. Ei, queridos, e o Deus fala neste momento, não é hora de se acomodar, é hora de avançar, para abençoar a sua família. Ei, você tem desejado casar? Você deseja casar? E eu, o seu Deus, quero te fazer prosperar, para que você sim constitua a sua família. As portas do céu estão abertas para nós. Ei, querido, se ajoelhe, consagre-se, porque o Senhor nos ouve. Ele está aqui agora, esperando que a gente se consagre. Coloque diante dele os seus desejos, mas fale: Pai, eu sei que os teus planos são maiores e melhores. Queridos, as bênçãos do Senhor, elas são abundantes. Não é gotinha, não é migalha. O Senhor não chamou ninguém para comer migalhas. O Senhor tem bênção e prosperidade. Onde quer que a gente esteja, se nessa estação você está estudando, é bênção e prosperidade no seu estudo. Se nessa fase você está estagiando, é bênção e prosperidade no seu estágio. Mas se você está aguardando no Senhor, é bênção e prosperidade. Mas saiba que o Senhor não se cala. As direções chegam. Em nome de Jesus, querido, faça a sua oração individual. Eu vou fazer a minha. Se consagre. Coloque essa área diante do Senhor. Aninha, pode ir. Amém.